Deus já tem ministrado de forma especial aos nossos corações nesta noite, através dos louvores que aqui foram entoados, palavras que foram verbalizadas, e eu tenho a plena convicção de que Deus, por mais uma vez, tem o propósito e o compromisso de continuar falando conosco através de sua palavra. Deus está neste lugar, e o Deus que está presente é o Deus que fala, e fala através de sua palavra. Para tanto, eu te convido a uma leitura bíblica. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo conforme o registro de Marcos. Evangelho de Cristo conforme o registro de Marcos, capítulo de número 7, versículos 24 a 30. Na sequência leremos também Evangelho conforme o registro de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Leremos dois textos para nossa melhor compreensão do contexto, e eu peço que após a leitura você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu preciso que vocês acompanhem comigo a exposição do texto sagrado. Alguém disse, e eu concordo, que a Bíblia, quando aberta, é o próprio Deus falando conosco. Deus tem algo especial para ministrar aos nossos corações, e certamente sairemos daqui edificados através da exposição da palavra de Deus. Quantos aqui estão desejosos por ouvir uma porção da palavra de Deus? Diga glória a Deus. Ouçamos a leitura do texto, Marcos 7, 24 a 30, e na sequência Mateus 15, 21 a 28. Ouçamos. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, quem vem gritando atrás de nós? E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. E que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero aqui nesta noite, com base nesta leitura bíblica, falar aos irmãos subordinado ao tema que é triunfando pela fé e conquistando o que deseja. Triunfando pela fé e conquistando o que deseja. Quando nós olhamos para o contexto desta passagem bíblica, nós vemos que Jesus sai das regiões de Israel
e vai para as partes de Tiro e Sidom, na costa do Líbano, norte da Galileia, uma região de gentios. E Marcos, no seu relato, diz que ele entra em uma casa, e o seu objetivo é de que ninguém soubesse que ele ali estava. E é nesse contexto que vai se destacar uma mulher, a qual o escritor não menciona, não cita o seu nome, não faz questão de revelar a sua identidade. Pouco se sabe acerca dessa mulher. O que se sabe acerca dela é que ela era cananeia, grega, gentia, cirofenícia de nação. Essa mulher não é conhecida pelo seu nome, mas ela se torna conhecida pelo milagre de Jesus na vida dela. Repito, ela não é conhecida pelo seu nome, mas ela se torna conhecida pelo milagre de Jesus na vida dela. Podem muitos não conhecer o seu nome, mas o que Jesus irá fazer em sua vida, em sua casa, em seu lar, em sua família, em sua chamada, em seu ministério, será visível, será notório, será real para a glória de Deus Pai. E essa mulher está enfrentando um problema. A sua filha está possessa de um espírito maligno, e quando nós observamos tanto o relato de Marcos quanto de Mateus, nós entendemos que essa filha era filha única, e Marcos, no seu relato, usa a palavra filhinha, que nos faz entender que ela ainda era uma criança. Essa mulher está enfrentando um problema, e quando eu digo que ela está enfrentando um problema, alguns pontos aqui valem destacar. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os problemas da vida existem, e eles vêm para todos de forma geral, inevitavelmente. A vida não é indolor, nós não vivemos em uma estufa espiritual, nós não estamos blindados, imunes das intempéries e das vicissitudes da vida. Os problemas existem, e eles vêm para o rico e vêm para o pobre, vêm para o crente e para o não crente, vêm para o culto e para o analfabeto, para o moço e para o idoso, para o grande e para o pequeno. Uma coisa é certa: em algum momento de nossa vida iremos enfrentar um problema, uma situação adversa, porque eles existem e são inevitáveis. Em segundo lugar, os problemas da vida, além de serem inevitáveis, eles são inesperados e imprevisíveis. Eles vêm, via de regra, de surpresa, subitamente, e não batem a porta, não enviam mensagem, aviso prévio. Muitas vezes esse problema pode ser uma enfermidade, uma crise familiar, financeira, conjugal, um luto doloroso, uma pandemia que chega e assola, ceifando milhares de vidas no Brasil e no mundo inteiro, porque os problemas existem e são inesperados e imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, os problemas da vida, além de serem inevitáveis, inesperados e imprevisíveis, eles podem se tornar inadministráveis. Muitas vezes perdemos o controle da situação, o comum se torna incomum, o conhecido se torna desconhecido, a situação sai do seu controle, o desespero chega, porque o problema, a situação se tornou inadministrável. Mas em quarto lugar, e graças a Deus por isso, os problemas da vida, além de serem inevitáveis, inesperados e imprevisíveis, podendo se tornar inadministráveis, eles também têm caráter instrutivo e pedagógico. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Em tudo Deus tem um propósito. Eu costumo dizer que Deus não é teólogo,
Deus é pedagogo, porque na escola, primeiro você aprende a lição, para depois fazer a prova. Com Deus é ao contrário, primeiro Ele dá a prova, para depois ensinar a lição. E é bem provável que eu prego para alguém nesta noite, que esteja enfrentando um problema, uma situação adversa, porque eles existem, são inevitáveis, inesperados e imprevisíveis, pode até ter se tornado inadministrável, mas a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: através desse problema, dessa situação adversa, Deus não quer te matar, Deus não quer te destruir, muito pelo contrário, Deus quer te fazer crescer, Deus quer te fazer mais forte, Deus quer tonificar as suas musculaturas espirituais, robustecer a sua fé. Através desse problema, Deus está te preparando, te estruturando, te alicerçando para uma experiência única, singular, extraordinária e sobrenatural de milagre, para a glória do nome de Jesus. Os problemas existem e eles são instrutivos e pedagógicos, e eu aprendo muito, mas muito com essa mulher. E eu quero aqui nesta noite extrair, exaurir do texto preciosas lições que essa mulher tem a nos ensinar. O que faz dessa mulher uma mulher extraordinária, surpreendente, a ponto da sua fé surpreender ao próprio Jesus, e Jesus elogiar a sua fé. Se não, vejamos, em primeiro lugar, essa mulher tinha senso de oportunidade. Senso de oportunidade. Quando ela ouve dizer que Jesus estava nas regiões de Tiro e Sidom, ela diz consigo mesma: é a minha chance, é a minha hora, é a minha oportunidade, é agora ou nunca mais. E detalhe, essa é a única vez que Jesus passou por Tiro e Sidom. Se ela não tivesse senso de oportunidade, ela teria perdido a maior chance de toda a sua vida. As oportunidades existem, elas vão e vêm, e existem oportunidades que passam pela nossa vida uma única vez, e se nós não soubermos aproveitá-las, elas passam desapercebidas e não voltam nunca mais. Essa mulher tira o foco do problema e consegue enxergar a oportunidade que Deus está criando em meio ao problema. Tire o foco do problema e enxergue as oportunidades que Deus está criando diante de você. Hoje é noite de graça, hoje é noite de oportunidade. Os portais da graça estão abertos, a graça está disponível. O melhor culto que você pode oferecer a Deus não é amanhã, não é depois, é hoje, é nesta hora, é neste momento, é neste instante. Tenha senso de oportunidade para entender que a oportunidade que Deus está lhe dando hoje é ímpar, é única, é singular, e pode ser a porta de entrada para a maior experiência de milagre, de vitória da sua vida. Senso de oportunidade. Segundo lugar, segunda lição que eu aprendo com essa mulher, é que o problema dela a leva com pressa e senso de urgência aos pés de Jesus. O problema dela a leva com pressa e senso de urgência aos pés de Jesus, porque muitas vezes parece-me que a saúde, o recurso financeiro, a prosperidade e todas as bênçãos da providência comum de Deus nos fazem estar acomodados, e quando o problema vem, ele vem como nosso aliado, ele vem como instrumento que nos leva, que nos impulsiona, que nos conduz com pressa e com senso de urgência aos pés de Jesus. O seu problema será o instrumento que vai te levar, que vai te conduzir com pressa e com senso de urgência aos pés do Salvador, porque o melhor lugar do mundo para se estar, o pedestal mais elevado para se estar,
o cume do monte para se estar é aos pés de Jesus. Quando você alcança os pés de Jesus, você alcançou o melhor lugar do mundo, o lugar mais alto, o pedestal mais elevado para se estar, porque aos pés de Jesus há segurança para a sua vida. Aos pés de Jesus há resposta, há milagre, há consolo, há bálsamo, há refrigério para a nossa alma. O problema dela a leva com pressa e senso de urgência aos pés de Jesus. Terceiro lugar, terceira lição que eu aprendo com essa mulher: reconhecimento. Essa mulher é extraordinária, porque ela reconheceu o que ninguém reconheceu, o que os fariseus não reconheceram, o que o sinédrio judaico não reconheceu. Ela reconheceu quem Jesus é de verdade. Ela vem a Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela reconheceu que Jesus é Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Rei dos Reis. Ela o chama de filho de Davi, o seu título que realiza milagre, e ela reconhece que ele tinha poder para solucionar o problema dela. Você atrai aquilo que você reconhece, você atrai aquilo que você respeita. Quer triunfar pela fé? Quer ter experiência de vitória, de milagre? Reconheça quem Jesus é de verdade. Reconheça o senhorio dele, a grandeza dele, o poderio dele, a soberania dele. Reconheça que ele é o Messias, que ele é Rei dos Reis, que ele é o Filho de Deus, e que ele é e tem todo o poder no céu e na terra, e pode solucionar o seu problema. Reconhecimento. Quarto lugar, quarta lição que eu aprendo com essa mulher: ela consegue discernir a procedência do problema e a solução para ele. Ela vem a Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não discerne apenas o problema, mas a profundidade dele. Minha filha não está apenas endemoniada, ela está miseravelmente endemoniada. Tem gente que o problema é físico e ele pensa que é espiritual. O problema é espiritual e ele pensa que é emocional, mas ela discerniu: o problema que assola a minha filha não é de ordem conjuntural, financeiro, emocional, sentimental, familiar. O problema é de ordem espiritual. E imagino eu que naturalmente ela buscou recursos, soluções para o problema que assolava a sua filha, porém, todavia, não teve êxito. E ela entendeu: a solução é ir até Jesus. Por quê? Porque quando o meu recurso acaba, o recurso de Deus ainda está disponível. A minha estratégia falha, entra a estratégia de Deus. A situação sai do meu controle, se tornou inadministrável, entra a intervenção do Deus Todo-Poderoso. Saiba discernir o problema e a solução para ele. Quinto lugar, quinta lição que eu aprendo com essa mulher: ela vai ao lugar certo, em busca da pessoa certa e no tempo certo. O milagre de Deus em sua vida tem o lugar, tem a pessoa e tem o tempo certo. Existem pessoas que não têm experiência de milagre, de vitória, porque até estão no lugar certo, porém em busca de pessoas erradas. E por incrível que pareça, acreditem vocês ou não, o lugar onde mais isso acontece chama-se igreja. Aqui é o lugar certo, aqui é o lugar do milagre. Mas pessoas muitas vezes vêm a este lugar em busca de pessoas erradas, do pastor, do pregador, da irmã que revela, do irmão que tem raio-x. Mas essa mulher vai ao lugar certo, em busca da pessoa certa, Jesus Cristo de Nazaré, porque ela sabia que ele tinha poder
para solucionar o problema dela. Quer triunfar pela fé? Não basta estar no lugar certo, esteja no lugar certo, em busca da pessoa certa, Jesus, porque uma palavra liberada por Ele pode mudar o quadro da sua vida, pode solucionar o seu problema e te conduzir a uma experiência de vitória para a glória de Deus Pai. Ela vai ao lugar certo, em busca da pessoa certa e no tempo certo. Eu ouço alguns pregadores dizendo por aí, na empolgação, na emoção, porque para mim isso é empolgação, é emoção, dizendo: hoje é o dia do seu milagre. E alguns são mais ousados: eu determino, e até decretam, eu determino, decreto que hoje é o seu milagre. Quem é o homem para dizer, para determinar, para decretar o tempo de Deus na vida de alguém? Deus não trabalha na urgência da necessidade humana. Deus trabalha segundo o seu propósito eterno. Deus não trabalha com o cronos, com o tempo do homem. Ele trabalha com kairos, com a agenda divina. E eu tenho aprendido uma coisa, que a demora de Jesus é pedagógica, porque a demora de Jesus livra os precipitados. Repito, a demora de Jesus livra os precipitados. Talvez alguém entrou aqui nesta noite se questionando: pastor, por que o tempo passa e nada acontece? A resposta não vem, a porta não se abre, o milagre não chega. É o concurso que eu não passei, é o vestibular que eu não passei, é o namoro que não deu certo, é o noivado que se desfez. Eu programei, projetei, organizei e nada saiu como eu imaginava. E na sua ótica parece, só parece que Jesus está tardando, mas na verdade Jesus está te guardando, está te preservando, está preparando o cenário, porque o que Ele reservou para a sua vida lá na frente é maior, melhor e mais excelente. Eu vou repetir: Jesus está te guardando, te preservando, preparando o cenário, porque o que Ele reservou para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para a sua chamada, para o seu ministério é maior, melhor e mais excelente. Aguarde o tempo certo de Jesus agir, porque quando o tempo de Jesus chega, o milagre acontece, a resposta vem, a porta se abre e o nome dele é glorificado. Sexto lugar, sexta lição que eu aprendo com essa mulher, é que a fé dela tem ação e atitude. Ela diz consigo mesma: no que depender de mim, eu vou tomar uma atitude hoje, eu terei uma ação hoje, eu vou em busca do meu milagre. Algumas pessoas na Bíblia, para ter experiência de vitória, de milagre, tiveram que ter uma atitude, uma ação. Mateus capítulo 8, versículos 1 e 2, o leproso chegando-se a Jesus. Marcos 5,34, a mulher hemorrágica chegando-se por detrás dele. Marcos 5,24, Jairo, o principal da sinagoga, chegando-se a Jesus e se prostrando, se humilhando aos pés dele, dizendo: vamos à minha casa, minha filha está enferma, coloque as mãos sobre ela e com certeza ela será curada. Marcos capítulo 2, os 4 amigos carregando um paralítico até Jesus. Pessoas que tiveram que tomar uma atitude, tiveram que ter uma ação, porque toda ação gera uma reação. A ação é sua, a reação é de Deus. Quem age é você, quem reage é Deus. Você dá um passo, Deus dá outro. Jesus disse: ao que pede, recebe, ao que busca, encontra, ao que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Você pede e Ele dá, você busca e Ele aparece, você bate e a porta se abre. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: tenha uma ação, tenha uma atitude e espere uma reação da parte de Deus. Hoje você teve uma atitude, e a partir da sua atitude o milagre vai acontecer, e o nome do Eterno será glorificado. Fé, ação e atitude. Sétimo lugar, sétima lição que eu aprendo com essa mulher: o poder da oração intercessória. Ela não busca por si mesma, ela busca pela sua filha.
tem compaixão de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. O que é interceder? É se colocar no lugar de alguém, é fazer da dor, do problema de alguém o seu. A necessidade te leva a orar por você, mas o amor te leva a interceder por alguém. Ela intercede pela filha e o milagre acontece dentro da casa dela. Repito, ela intercede pela filha e o milagre acontece dentro da casa dela. Interceda, porque enquanto você intercede aqui, o milagre acontece dentro da sua casa. Receba esta palavra: enquanto você intercede aqui, Jesus cura lá, salva lá, liberta lá, renova lá, abre a porta lá, entra com providência lá, e o nome dele é glorificado. O poder da oração intercessória. 8º lugar, essa mulher é perseverante e determinada. Observe, o texto diz que ela clamava, ela não clamou, ela clamava. Observe que ela clama e Jesus permanece em silêncio, e ela continua clamando. Os discípulos se opõem: mestre, despede-a, porque vem clamando insistentemente atrás de nós, e ela continua clamando. Jesus disse: não vim senão aos filhos perdidos da casa de Israel, e ela continua clamando. Jesus disse: não é bom tirar dos filhos e lançar aos cachorrinhos, e ela continua clamando. Perseverança, determinação. Tem gente que para no meio do caminho, desiste com facilidade, entrega os pontos. E por que é que Deus espera ver em mim, em você, em nós, perseverança? É porque quando você persevera, Deus está medindo o grau da sua fé. Quando você persevera, você está dizendo a Deus o como você necessita urgentemente, desesperadamente, da intervenção divina, e o quão você está consciente que Ele pode intervir na sua vida e solucionar o seu problema. E eu quero liberar uma palavra de encorajamento para a sua vida nesta noite. Seja perseverante, determinado, determinada. Ore, insista, persista, persevere, porque a sua perseverança vai te conduzir a uma experiência de vitória para a glória de Deus Pai. Perseverança e determinação. Mas essa mulher também teve que vencer barreiras, obstáculos. 4 barreiras ela teve que vencer. Primeira, o silêncio de Jesus. Ela clama e Jesus permanece em silêncio, sem liberar uma palavra sequer. E cá entre nós, o silêncio de Jesus dói, machuca e traz uma ideia equivocada de abandono, de esquecimento. Você diz: Jesus me esqueceu, me abandonou, virou as costas para mim. Porém, o silêncio de Jesus não significa abandono, esquecimento, porque mesmo no silêncio Ele ainda está no trono. Mesmo no silêncio, Ele permanece no controle da situação. Mesmo no silêncio, Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele está ajeitando as coisas para você. Ele está colocando tudo no seu devido lugar, porque mesmo no silêncio, Ele trabalha por aquele que nele espera. Segunda barreira que ela venceu: a oposição e a postura dos discípulos. Mestre, despede-a, porque vem clamando insistentemente atrás de nós. Eles não dizem: mestre, atende-a, porque vem clamando já faz muito tempo. Quem eram os discípulos? O colégio apostólico. Aqueles que deveriam aproximá-la de Jesus estão querendo afastá-la. Aqueles que deveriam apoiar, aprovar a atitude dela, reprovaram. Mas é interessante que a atitude dela é reprovada pelos discípulos, mas é aprovada por Jesus. Ela conquista a antipatia dos discípulos, mas a empatia de Jesus. E na verdade é isso que importa. A gente se preocupa demais com a opinião alheia, e o importante é agradar unicamente a Jesus. Terceira barreira que ela venceu: Jesus disse que ela não era prioridade para Ele. Não vim senão aos filhos perdidos da casa de Israel, porque Ele veio primeiro para os judeus e depois para os gentios. O que Jesus estava dizendo para ela era isso: eu tenho prioridades e você está em segundo plano.
Mas essa mulher é extraordinária, porque ela consegue bagunçar com o relógio de Deus, adiantar o relógio da graça, cortar a fila da graça e atrair a graça de Deus para ela. A sua atitude diante de Jesus vai atrair a graça dele para você, vai permitir que você seja alcançado pela graça, envolvido pela graça, abraçado pela graça de Deus. Quarta barreira que ela venceu: Jesus libera uma palavra dura para ela: não é bom tirar dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Parece que Jesus estava sendo mal educado, duro demais, severo demais no trato com ela. Parece que Jesus estava humilhando ela, mas na verdade ele estava tratando ela, porque ela vem de uma cultura soberba, altiva, orgulhosa. Jesus primeiro trata o seu coração, para depois derramar a suprema bênção sobre a sua cabeça. Repito, Jesus primeiro trata o seu coração, para depois derramar a suprema bênção sobre a sua cabeça. Ela venceu barreiras e obstáculos. E quando eu digo isso, me permitam rapidamente compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Eu sou um pastor jovem, sou um dos pastores mais jovens da minha denominação. Vou completar quinta-feira próxima 30 anos de idade. Pareço ter 18, mas vou completar 30. Cego de nascença, nunca enxerguei. No começo e até hoje enfrento barreiras, obstáculos. Uma delas, a idade, a rejeição. Ele é novo, é menino, é inexperiente, é imaturo. O preconceito, ele é cego, é limitado, não tem capacidade. Porém, a barreira, o obstáculo, a palavra contrária, a rejeição, o preconceito nunca me pararam. Muito pelo contrário, foram o combustível que me fizeram avançar, prosseguir, seguir em frente e chegar onde eu cheguei hoje. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: a barreira, o obstáculo, a rejeição, a palavra contrária, o preconceito não vão te parar, serão o instrumento que vão te fazer avançar, conquistar, possuir o que Deus reservou para a sua vida. Ela venceu barreiras e obstáculos. Mas em penúltimo lugar, penúltima lição que eu aprendo com essa mulher: ela triunfa pela fé e conquista o que deseja. Mateus 15, 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz o céu até nós. A fé não é saber que Deus pode, a fé é saber que Deus quer. A fé não é resultado do milagre, mas o milagre é resultado da fé. A fé crê no incomum, crê no indizível, crê no extraordinário. A fé crê no sobrenatural. Ela triunfa pela fé e conquista o que deseja. Seja isto feito para contigo como tu deseja. E na mesma hora, a sua filha ficou sã. E Marcos diz que chegando em casa, ela encontra a sua filha deitada sobre a cama, liberta, restaurada, restituída. E a pergunta é: o que você deseja? Cura física? Intervenção na família? Porta de emprego aberta? Enchimento no espírito? Renovo? Deus está dizendo: será feito conforme a sua fé, será realizado conforme a sua fé, será concedido conforme a sua fé. Ela triunfa pela fé e conquista o que deseja. Finalmente, em último lugar, ela consegue transformar a necessidade em adoração. Jesus disse: não vim senão aos filhos perdidos da casa de Israel. O texto diz que ela se prostrou e o adorou. Adorar quando a resposta é favorável é fácil. Eu quero ver adorar quando a resposta não é favorável. Ela se prostra e o adora. Jesus para e a atende. Você não tem ideia, você não tem noção o poder que você tem quando adora, o poder que tem a sua adoração. A sua adoração
faz com que Jesus faça aquilo que ele disse que não iria fazer. A sua adoração move a mão de Deus, comove o coração de Deus, atrai o braço de Deus para você. Quando os joelhos se dobram na terra em sinal de rendição, a adoração entrega, o braço do Onipotente é estendido, porque a verdadeira adoração não é sobre os pés, não é assentado, é prostrado de joelhos com o rosto no pó. É o menor se submetendo ao maior, é o menor esvaziando-se de si e se enchendo de Deus, reconhecendo a sua pequenez, a sua limitação, a sua miserabilidade e a grandeza dele, o poderio dele, a soberania dele. Ela transforma a necessidade em um altar de adoração.